Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje estamos aí começando o estudo do Velho Testamento. Tem dois comentários aqui rapidinho da Cristina Cordeiro. Ela falou: estou muito animada para o estudo do Velho Testamento. Eu também, né? Tem muita gente escreveu a mesma coisa assim, que estão animados para o estudo do Velho Testamento. A Brazuquita escreveu: estou muito ansiosa para estudar o Velho Testamento juntos, né? Vai ser muito bom esse estudo com a gente. A designação dessa semana é para nós estudarmos aqui Moisés, capítulo 1, e Abraão, capítulo 3. Bom, nós estamos estudando o Velho Testamento, então a gente vai começar aqui com a pérola de grande valor, tá bom? O livro de Moisés e o livro de Abraão. Falando rapidinho como Joseph Smith ele conseguiu esses livros. O livro de Moisés, ele foi enquanto ele estava fazendo uma tradução da Bíblia, tá bom? Do Velho Testamento, ele estava traduzindo e ele recebeu essas revelações. Não é uma tradução do tipo literal, né? Pegar de uma língua passar para outra, mas enquanto ele estava estudando as Escrituras, o Senhor foi revelando partes que faltavam, dando mais acréscimo e luz e conhecimento para que nós pudéssemos entender as Escrituras, tá bom? Então, desse jeito, ele recebeu na pérola de grande valor o livro aí Moisés. Já o livro de Abraão, alguém apareceu ali, né, vendendo umas múmias e tinha alguns papiros ali, alguns pergaminhos, né? E aí o que aconteceu? Joseph Smith comprou essas múmias para obter esses pergaminhos, porque ele identificou que tinha ensinamentos ali que falava sobre Abraão, tá bom? E aí, então, por causa só que eu sempre falei que foi uma tradução que Joseph Smith fez. Na verdade foi, só que não foi uma tradução literal, tá bom? No sentido dele pegou o papiro e passou da língua antiga para nossa, né? Aliás, esses papiros, né, eles tinham ali são caracteres, desenhos também, tá bom? Por exemplo, não tem o nome de Abraão escrito ali, tá bom? Em todos aqueles, eram 11, né? Coisa ali, e também estavam bem deteriorados ali pelo tempo, mas mesmo assim não é uma tradução literal. O Senhor foi preenchendo com luz e conhecimento a mente de Joseph para que ele pudesse fazer essa tradução. Então aqueles papiros era apenas a ponta de um iceberg. Algo interessante é que quando Joseph Smith ele traduziu o livro de Mormon pelo dom e poder de Deus, depois o anjo Moroni ele levou embora, né, esse livro, né, o livro de Mormon. Então não teve ninguém para retraduzir ali, para falar que estava errado, coisa assim. Já os papiros, acontece, né? Os papiros estão aí, outras pessoas vão lá ler os papiros e dar uma leitura diferente, né? Quem lê os papiros antigos ali, dos egípcios, deixa eu pegar o nome aqui que eu anotei. O nome deles é egiptólogos, né? Eles são peritos nessa língua aí. E o que acontece? Joseph Smith ele tinha traduzido desses papiros ali, tinha 4 figuras ali que ele falou que representava os 4 cantos da terra, né? E já esses egiptólogos, quando foram traduzir, né, interpretar esses papiros, ele falou que não tinha nada a ver com o que Joseph Smith estava falando, que aqueles 4 figuras ali representavam 4 filhos de Horus, né? E aí agora, né, quem está certo, né? Os egiptólogos ou Joseph Smith, que falou ali que era os 4 cantos da terra, né? E ficou uma coisa dita por outra ali, né? Só que o que acontece? Mais tarde descobriram que os 4 filhos de Horus eles eram representantes dos 4 cantos da terra, né? Então antigamente também, se você fosse fazer um desenho representando os 4 cantos da terra, você desenharia uma terra quadrada, porque a terra redonda ela não tem uma forma de ponta, né? Inclusive tem alguns desenhos que representam a terra quadrada realmente, tá bom? Como simbolismo aí para ter os 4 cantos da terra, tá bom? Então veja só, como Joseph Smith poderia saber, né, que realmente aquelas 4 figuras representavam os 4 cantos da terra? Os egiptólogos falaram que não, mas depois, né, veio ali a confirmação que os 4 filhos de Horus representavam, sim, né, os 4 cantos da terra ali. Ou seja, em nossa língua hoje em dia eu falaria que é o norte, sul, leste, oeste, os 4 cantos da terra.
Que interessante, como ele poderia saber? Então foi por revelação realmente que ele traduziu e recebeu essas inspirações, tá bom? Eu gosto bastante de pensar a respeito disso. Bom, continuando aqui a mensagem, eu vou compartilhar com vocês hoje Abraão capítulo 3, tá bom? Que vai falar sobre Kolob. Kolob é um planeta, tá bom? Que está mais perto do reino celestial onde Deus habita, tá bom? É o próprio reino de Cristo. E é bem interessante essas coisas que já que a gente está falando de Abraão aqui, das figuras, o que representa. Se a gente for pegar aí o livro, por exemplo, de Isaías, Isaías às vezes é bem difícil de entender, porque ao mesmo tempo que ele está falando da Babilônia, ele está falando dos últimos dias, né, que a Babilônia é o pecado, depois ele está falando ali, mencionando também o milênio, né? Então tem as representações, que nem Apocalipse, fala lá sobre a mulher vestida de sol. O sol é representado, o apóstolo Paulo usou o sol representado ali como o reino celestial, tá bom? Então a mulher vestida de sol seria o quê? A igreja vestida com a glória do Senhor. Então tem todas essas interpretações quando são figuras aí. Então não se incomode tanto se alguém, os papiros estão aí, se alguém tem uma interpretação diferente. Depois igual aconteceu lá, né? Falou que eram os 4 filhos de Horus, que não tinha nada a ver com 4 cantos da terra, e depois descobriu, né, que os 4 filhos de Horus representavam sim os 4 cantos da terra. Então a gente tem que ter paciência e não se desesperar quando as coisas não são comprovadas de modo científico. Eu acredito mesmo que as escrituras elas são feitas dessa maneira para que nós possamos ter fé e buscar ao Senhor. Tá bom? Nós temos que ter a necessidade de buscar o Senhor para ter o nosso testemunho. Essa que é a realidade. Continuando a mensagem aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês sobre Kolob, né? Que eu estou falando aqui, que é esse reino que é perto do reino celestial onde Deus, o Pai Celestial, habita. E Kolob, ele é o reino de Cristo. E é de Kolob que vem a força para o sol, tá bom? O brilho do sol, a força do sol. Então tem toda essa representação aqui. E o próprio Kolob, ela representa Jesus Cristo, tá bom? A palavra Kolob, ela significa meio ou coração. Vamos ler aqui a escritura que nós vamos entender melhor. Abraão, capítulo 3, versículo 3, diz assim: E o Senhor disse-me, né, ele estava mostrando a Abraão aqui as grandes estrelas que regiam outros mundos. Né, e Kolob, ela era uma das estrelas que regia outros planetas, né, que rege essa terra aqui também, inclusive. Então diz assim: E o Senhor disse-me, estas são as que regem, e o nome da grande é Kolob, porque está próxima de mim. Pois eu sou o Senhor teu Deus, e coloquei essas para reger todas as que pertencem à mesma ordem, daquelas onde te encontras. Então quando ele fala aqui que Kolob, ela é a maior, porque está perto dele, e rege todas as outras, inclusive a que tu encontras, ele está falando que essa terra aqui, ela é regida por Kolob, tá bom? E olha só que interessante, né? Quando Deus ele fez ali Adão e Eva, e ele falou, deu o mandamento a Adão e Eva que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão ele morreria. Aquele mandamento é que ele morreria na mesma hora, né? No mesmo dia ali. Só que o Senhor não tinha dado o cálculo ainda de calcular os dias para Adão. Então ele estava falando no cálculo dele. E no cálculo de Kolob ali, 1000 anos aqui na Terra significa um dia para Deus lá. Então olha só, a rotação, a diferenciação aqui é bem diferente de lá. Então enquanto nós passarmos 1000 anos aqui na Terra, isso representa um dia só para Deus. Eu posso ver isso aqui lá em Abraão 5,13, olha a resposta, ó, diz assim, ó: Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o tempo em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, eu, Abraão, vi que era segundo o tempo do Senhor, ou seja, o tempo que ele estava calculando ali, né? E que era segundo o tempo de Kolob, porque até então os deuses não tinham dado a Adão a maneira de calcular o seu tempo. Então,
praticamente ali como Adão ele viveu 900 e poucos anos, né? Não chegou a 1000 anos. Então é como se ele tivesse morrido no mesmo dia. Interessante essa interpretação aqui que Abraão ele vê. Mas voltando lá para Colobe, eu achei bem interessante o que o Senhor fala, que ela é a maior porque está próxima de mim. É isso que eu quero me apegar. Colobe é grande porque ela está próxima do Senhor. Né? O outro versículo que está em Abraão 3, parte do versículo 15, diz assim: Colobe é a maior de todas as caltubiãs que vistes, porque é a que está mais próxima de mim. Então aqui ele falou que Colobe é a maior de todas as calcubiãs. Calcubiã aqui significa estrelas, ou seja, todas as grandes luzes que estavam no firmamento do céu. Então Colobe ela é a maior. E muito interessante aqui, novamente o Senhor fala, né, que porque está próxima de mim. Então ela é a maior porque está próxima de Deus. Então se nós queremos ser melhores, maiores, nós precisamos estar próximo de Deus, né? Esse é o ensinamento que eu quero compartilhar com vocês hoje. Bom, até essa própria terra aqui mesmo, ela vai se tornar um reino celestial, tá bom? E ela não vai ficar nessa esfera aqui, nesse local que nós conhecemos. Ela vai, conforme escritura de Joel, Apocalipse, Isaías, menciona que as estrelas vão cair. Né? Eles falam, estão tendo a visão de que as estrelas cairão, lançarão. Isso é o que? A Terra vai rodar em uma alta rotação e vai ir lá para perto do reino celestial, lá para perto de Colobe. Nós iremos morar próximo de Deus, tá bom? Então é isso que significa aí ser grande. A própria Terra vai se tornar um reino celestial. Né? E conforme diz algumas escrituras, a Terra vai se enrolar como um pergaminho. Ou seja, ela vai voltar para o lugar de origem dela, ela vai voltar para ser perto de Deus ali, tá bom? Então, só compartilhando aqui uma ideia, né, que, por exemplo, então quem for viver no reino terrestrial não vai poder continuar nessa terra, vai ter que ir para outro planeta. Quem for viver no reino celestial vai ter que ir para outro planeta, tá bom? E olha só a ideia desses planetas, né? O reino celestial vai ficar pertinho, né, do reino celestial, da casa, a morada de Deus de Colobe ali, tá bom? Vai ficar bem pertinho. E o reino terrestrial não, já vai ficar mais distante, tá bom? Então mais distante vai ter menos glória, tá bom? Então é isso que representa. E também tem o último reino que nós conhecemos, o reino celestial. Para você ter ideia de que essas palavras significam longe, celestial, ela tem origem de palavra, por exemplo, outras palavras que significam longe, com teles, né, celestial, assim, ó. Telégrafo, que você está longe e consegue mandar. Telefone, você está daqui consegue falar com alguém que é muito longe. Ou televisão. Então tudo com tele ali significa que é longe, tá bom? Então o reino celestial ele vai ficar muito longe do reino de Deus. Então vai receber menos glória. Tá bom? Então é assim que funciona. Por isso que nós estaremos mais próximos do Senhor no reino celestial, que é essa terra aqui. Bom, só compartilhando aqui bem rápido com vocês algo que eu escrevi aqui, né? Que o peixe, ele não consegue viver fora da água, certo? Se você tirar o peixe da água, ele morre. Também a árvore, né? Ela foi criada para estar dentro da terra. Se você tirar a árvore da terra, ela não vai ter mais nutrientes, vai murchando, vai morrer. A árvore acaba morrendo ali. Também nós, sem Deus, nós morremos. É uma morte espiritual. Quanto mais afastado nós estivermos de Deus, maior é a nossa morte espiritual. A morte espiritual, né, é o pecado. Significa viver afastado da presença de Deus. Então, quanto mais distante, maior é a nossa morte espiritual. Interessante pensar um pouco sobre isso. Então a mensagem que eu estou compartilhando hoje com vocês é que se nós queremos ser grandes, nós precisamos estar com Deus, tá bom? E cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus, nós nos tornamos mais humildes, porque a gente reconhece a grandeza de Deus e o quanto nós somos dependentes da sua luz e que nós só conseguimos chegar até Ele
com a ajuda dele, né, de Jesus Cristo, do plano que ele criou. Senão nós não conseguiríamos chegar à presença de Deus. Tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho, desafiando todos nós a sempre estar atento e observar, em guardar os mandamentos de Deus e procurar ser igual a Ele. Bom, então é isso que significa. Conforme diz aqui, Kolob é grande porque está próximo do Senhor. Se nós estivermos próximos do Senhor, também nós seremos grandes. Em nome de Jesus Cristo. Amém.